Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre o processo de interiorização. A gente sabe que a colonização portuguesa ela se dá inicialmente a partir dali do litoral, do Nordeste, principalmente, né? Mas a gente vai falar sobre quando essa população vai se deslocar mais para o interior, e principalmente quando eles vão romper a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, a gente vai falar sobre isso, sobre essa interiorização, sobre esse deslocamento mais para o interior do Brasil, ok? Então, vamos lá. A ampliação do território português na América do Sul. A expansão da ocupação portuguesa para além da divisão determinada em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas foi gradativa, ou seja, foi gradual, e resultou da articulação entre vários fatores: o descaso espanhol, entre aspas, a União Ibérica, a pecuária, a busca das drogas do sertão, né, que era uma série de produtos como baunilha, cacau, cravo, e que eram produtos muito valiosos no velho continente, na Europa. Temos a mineração ali na região das Minas Gerais, temos a necessidade de defesa do litoral norte e região sul, temos o bandeirismo, né, que eram os bandeirantes, as entradas, bandeiras, moções, o sertanismo de contrato, o aldeamento religioso, né, lembram das missões jesuíticas? Então, esses são alguns dos fatores que vai levar esse deslocamento populacional para o interior e esse rompimento com a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, a gente vai ver a partir de agora alguns desses fatores. Temos aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, né, essa linha aqui mais ao centro. Então, veja, essa parte vermelha aqui seria a parte da ocupação da colonização portuguesa. Essa parte aqui à esquerda, em amarelo, seria a parte da colonização espanhola. Então, esse processo de interiorização, ele vai fazer com que a ocupação portuguesa ultrapasse essa linha do Tratado de Tordesilhas. Lembrando que essa linha, pessoal, não é uma linha no chão, pintada, não tinha um fio, um muro, não. É uma linha puramente imaginária. Inclusive, existem alguns mapas antigos que colocam essa linha mais para a direita, mais para a esquerda, não se sabe exatamente onde ficava essa linha divisória. Lembrando que é uma linha imaginária, é um marco, né? Seria um marco de divisão. O descaso espanhol, entre aspas. Por que descaso? Porque os espanhóis não se interessaram muito pela sua parte, que hoje corresponde ao território brasileiro, né? A Espanha estava mais interessada em outras terras, explorando minerais, metais preciosos, como ali na região norte da América, países onde hoje corresponde a México, a Guatemala, Honduras, né? A questão do Peru, né, ali, naquele contexto ali de Império Inca e tudo mais. Então, assim, a Espanha ela não deu muita bola, não, para a sua parte aqui, que corresponde ao território brasileiro, né? Isso facilitou com que a ocupação portuguesa ultrapassasse essa linha. Existe um princípio, na época, chamado princípio de uti possidetis. O que é que esse princípio diz? Esse princípio diz que se você ocupa um território, ele passa a ser seu. Então, tem um território lá abandonado, né? E aí uma população vai se estabelecer nesse território e começa a trabalhar, a cultivar. Então, por ocupação, é um território que passa a ser seu. Esse é o princípio de uti possidetis. Temos a questão da União Ibérica. Entre 1580 e 1640, tanto o lado português como o lado espanhol foi governado pela mesma pessoa. Por quê? Quem governava Portugal na época veio a falecer, e aí, por tradição, quem deveria herdar seria um primogênito, alguém da família. Só que não havia, e aí a pessoa mais próxima era quem estava no momento governando a Espanha. Então, a coroa espanhola ela passou a governar, controlar tanto o que era de Portugal como era da Espanha. Então, sim, durante aproximadamente 60 anos, tanto a colônia portuguesa como a colônia espanhola esteve sobre o mesmo domínio, sobre a mesma coroa, no caso, a coroa espanhola. Temos a expansão da pecuária, né? a criação de gado, começam a se expandir a questão dos os caminhos de gado, os currais, temos as feiras de gado, e aí vamos ter focos de expansão, temos centros de indústrias de carne. Então, esses deslocamentos de gado, né, de criação de caminhos, de vendas, de feiras,
né, vão espalhar mais essa ocupação e também, lógico, vão ultrapassar aí totalmente essa linha do Tratado de Tordesilhas, ignorando essa divisão. Então, essa expansão da pecuária, da criação de gado, né, suas consequências e seus desenvolvimentos vão também utilizar para essa interiorização. Temos a questão da mineração também, visto que a mineração ela começa ali na região de Minas Gerais, não só em Minas Gerais, mas também como em outras regiões, e o deslocamento de pessoas e o comércio que vai além da mineração, né? Porque na região onde tem mineração vão surgir outros negócios, né? Até porque nem só de metais preciosos vive o homem, né? Tem outras necessidades, e também dá uma diversificada na questão do comércio e vai haver um intenso deslocamento de pessoas de outras regiões para essa região das Minas Gerais. Então, é um fator que também contribui para essa interiorização e para esse avanço para além do Tratado de Tordesilhas. Temos a questão do bandeirismo, que eram os bandeirantes, que tem aí temos as entradas, bandeiras, moções, sertanismo de contrato. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes eram paulistas, pessoas que partiam da região de hoje, onde corresponde São Paulo, e adentravam a colônia em busca de metais preciosos, para presar e capturar índios para trabalhar como escravo nas lavouras. Então, essas grandes expedições, chamadas bandeiras, elas vão também contribuir para esse deslocamento. Muitos desses bandeirantes capturavam índios, muitos vão extrair metais preciosos, e aí existiam vários tipos de bandeiras. Por exemplo, vou citar aqui o sertanismo de contrato, em que você ia realizar uma expedição, alguma coisa, em relação a um contrato, né? Meio que uma encomenda, vamos dizer assim, uma espécie de missão ali paga e tudo mais. Então, esses deslocamentos através de rios também, tem alguns deslocamentos que eram através de rios, como, por exemplo, o Rio Tietê, em São Paulo. Então, essas expedições, chamadas bandeiras, também vão contribuir grandiosamente. E aqui o último fator que a gente pode citar é as missões jesuíticas, né? Que eram... o que eram essas missões? Eram uma espécie de grandes aldeias, às vezes também chamadas de reduções, em que os padres jesuítas, né, da Companhia de Jesus, fundada lá em 1534 pelo ex-militar Inácio de Loyola, ele vai criar uma companhia, a Companhia Jesuítica, que teria como função sair pregando a fé católica, catequizando as pessoas. Esses jesuítas vêm para o Brasil no século XVI, e eles vão criar essas aldeias em que eles levavam os indígenas, né, para ensinar a fé católica, a educação e a cultura europeia. Então, essas missões que também vão se espalhar, né, em várias partes da região do território brasileiro, também vão contribuir para esse espraiamento dessa ocupação portuguesa e esse processo de interiorização e avanço para além do Tratado de Tordesilhas, que a gente vem falando até aqui. Ok, pessoal? Então, esses aqui foram alguns dos fatores, de forma bastante sucinta, eu sei, sobre como essa ocupação portuguesa ela vai avançar a partir do litoral para o interior do Brasil. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.